Olá pessoal, tudo bem? Chegamos então na parte 4 e a última parte relativa ao RCPN e as alterações introduzidas pela Lei 14.382 de 2022. Esse é o canal Meu Cartório, eu sou o Maicon e vamos juntos ver agora as alterações relativas à união estável, tanto com relação à conversão da união estável em casamento, quanto à questão do registro da união estável no livro E, que passa a ser obrigatória. Então vamos lá, sem mais delongas, com relação à conversão da união estável em casamento, foi introduzido então o artigo 70A na Lei 6.015 de 73, que tem agora todo o procedimento regulamentado acerca da conversão da união estável. Tá? Então, puxando aqui a questão da Constituição Federal, no artigo 226, parágrafo 3º, já dizia, desde 88, no seu parágrafo 3º aqui, que para efeito da proteção do Estado é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Tá? E aí veio a Lei 9.278 de 1996, no seu artigo 8º, para dizer que os conviventes poderão, de comum acordo e a qualquer tempo, requerer a conversão da união estável em casamento por requerimento ao oficial do registro civil da circunscrição de seu domicílio. Tá? E aí veio o nosso Código Civil de 2002 para dizer, em seu artigo 1726, que a união estável poderá converter-se em casamento, mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no registro civil. Portanto, desde muito tempo já, desde 88 pelo menos, que a Constituição já prevê essa possibilidade da conversão da união estável em casamento e a facilitação dessa conversão por meio da lei. Tá? Temos também esse procedimento de conversão da união estável em vários códigos de normas, Brasil afora. Aqui, a título de exemplo, eu trago as normas de serviço do Estado de São Paulo, tá? Que temos aqui o item 87 e seguintes do capítulo 17 das normas de serviço. Tá? Inclusive, os dispositivos trazidos da lei aqui em muito copiam essas normas de serviço de São Paulo. E também, a título de exemplo, temos aqui o Código de Normas de Santa Catarina, que regulamenta a questão da conversão da união estável em casamento a partir do artigo 564. Tá? Então, voltando aqui para a lei, o artigo 70A da Lei de Registros Públicos passa a reger da seguinte forma: a conversão da união estável em casamento deverá ser requerida pelos companheiros perante o oficial de registro civil de pessoas naturais de sua residência. Portanto, temos aqui o caput do artigo falando qual que é o registro civil competente, né? Uma regra de competência com base no domicílio dos companheiros. Parágrafo 1º, recebido o requerimento, será iniciado o processo de habilitação sob o mesmo rito previsto para o casamento e deverá constar dos proclamas que se trata de conversão de união estável em casamento. Então aqui muito importante trazer essa observação, né, que deve constar dos proclamas que se trata de uma conversão de união estável em casamento. Então, principalmente na segunda fase aqui, certamente essa observação contará pontos aqui para o candidato. Tá? Parágrafo 2º. Em caso de requerimento de conversão de união estável por mandato, a procuração deverá ser pública e com prazo máximo de 30 dias. Tá? Então, muito importante trazer à tona aqui esse prazo máximo, no caso de requerimento de conversão de união estável por mandato. Tá? A procuração ela deve ser obrigatoriamente pública, portanto, exige uma forma específica aqui, a forma pública, e o prazo máximo dela vai ser de 30 dias. Tá? Muito importante para os tabeliães, né, saberem disso. Parágrafo 3º. Se estiver em termos o pedido, será lavrado o assento da conversão da união estável em casamento, independentemente de autorização judicial, prescindindo o ato da celebração do matrimônio. Né? Por óbvio, não há celebração do casamento, pois se trata apenas da conversão da união estável. Né? Então, não vai haver a celebração de um casamento. A lei diz aqui que prescinde o ato de celebração de casamento, bem como de autorização judicial, totalmente dispensada. Chegando então no parágrafo 4º, o assento da conversão da união estável em casamento será lavrado no livro B, sem a indicação da data e das testemunhas da celebração, do nome do presidente do ato e das assinaturas dos companheiros e das testemunhas, anotando-se no respectivo termo que se trata de conversão de união estável em casamento. Tá? Então, esse assento no livro B vai ser realizado no livro B normalmente, tá? Pois se tratar de um casamento, mas como se trata da conversão de uma união estável em casamento,
não trará vários dos elementos que normalmente constam dos assentos de casamento, tá? A exemplo da data da celebração, as testemunhas da celebração, o nome do presidente do ato e as assinaturas dos companheiros e testemunhas, tá? Então isso não vai constar. Então, mais um ponto aqui que precisa ser bem explorado e conhecido pelos candidatos que vão fazer a segunda fase dos concursos de cartório, né? E para constar aqui a observação que se trata da conversão da união estável em casamento ao final do assento, né? Indo para o parágrafo 5º, a conversão da união estável dependerá da superação dos impedimentos legais para o casamento, sujeitando-se à adoção do regime patrimonial de bens na forma dos preceitos da lei civil. Portanto, a conversão da união estável depende da superação de eventuais impedimentos legais que existam, né, para o casamento daquelas pessoas, tá? Pois senão estar-se-á diante do que a doutrina costuma chamar de concubinato impuro, e não é a intenção do legislador possibilitar a conversão da união estável do concubinato impuro em casamento, tá? Já que haverá impedimentos ao casamento, o que poderá gerar a nulidade ou mesmo a anulabilidade do casamento, tá? Se bem que impedimentos legais aqui está se tratando de fato da nulidade do casamento, tá? E, por óbvio, a adoção do regime patrimonial de bens também deverá ser verificado pelos conviventes. E agora, no bens. Parágrafo 6º. Não constará do assento de casamento convertido, a partir da união estável, a data do início ou o período de duração desta, salvo no caso de prévio procedimento de certificação eletrônica de união estável, realizado perante oficial de registro civil. Então veja que existe uma importante alteração aqui, uma importante inclusão na lei, que possibilita a retroação aqui dos efeitos desse casamento com base num procedimento de certificação eletrônica de união estável realizado perante o oficial de registro civil, né? O que dá muita força aqui para o oficial, que realmente ganha mais uma atribuição aqui de certificar eletronicamente a questão do tempo da união estável, né? Ou seja, a data do início, o período de duração desta, tá? Então, é uma alteração de paradigmas, tendo em vista aqui que o que prevalecia nos códigos de norma é que não seria possível, né, essa retroação aqui. Até eu trouxe aqui o Código de Normas de Santa Catarina, aqui no artigo 567, parágrafo 3º, já dizia: não constará do assento a data do início da união estável. Mesma coisa com relação às normas de serviço do Estado de São Paulo. Aqui no item 87.5, não constará do assento de casamento convertido a partir da união estável a data do início ou período de duração desta, salvo nas hipóteses em que houver reconhecimento judicial dessa data ou período. Então, a partir de agora, não apenas de forma judicial, mas também por meio de um procedimento administrativo, é possível realizar então a retroação da data da união estável e, portanto, todos os efeitos daí decorrentes. Tá? Parágrafo 7º. Se estiver em termos o pedido, o falecimento da parte no curso do processo de habilitação não impedirá a lavratura do assento de conversão de união estável em casamento. Então, traz aqui mais um importante dispositivo que trata do falecimento daquela parte quando o procedimento já se encontrava em tramitação. Então, esse falecimento não impedirá, no caso, a conversão da união estável em casamento, já que, como não há celebração, não há necessidade da confirmação posterior por parte do numbente de que aceita o cônjuge, enfim. Então, todo o procedimento já é feito a priori, de modo que não há impedimento de que esse processo de habilitação continue válido, mesmo a partir do falecimento de uma das partes. O que gera efeitos importantíssimos, especialmente na questão da sucessão. Tá? Agora, indo para registro da união estável no RCPN, passou a ser obrigatório, tá? Coloquei aqui uma nota de rodapé, número 8, vídeo provimento número 37 de 2014, tá? O registro era facultativo a partir do provimento 37, já puxei ele aqui, provimento 37 de 2014, vou ler aqui o artigo 1º. É facultativo o registro da união estável previsto nos artigos 1723 a 1727 do Código Civil, mantida entre homem e mulher ou entre duas pessoas do mesmo sexo. Tá? Então, esse provimento aqui do CNJ, ele perde a eficácia aqui no que for contrário, por óbvio, né, à lei,
de modo que a lei é que prevalece aqui. E agora, pela leitura que a gente faz, trata-se de um registro obrigatório e não mais facultativo. Então vamos ver o artigo 94A, que foi incluído pela lei número 14.382 na LRP. Os registros das sentenças declaratórias de reconhecimento e dissolução, bem como dos termos declaratórios formalizados perante o oficial de registro civil e das escrituras públicas declaratórias e dos distratos que envolvam união estável, serão feitos no livro E do Registro Civil de Pessoas Naturais, em que os companheiros têm ou tiveram a sua última residência, e dele deverão constar. Então, só verificando aqui o caput, verificamos aqui que são vários instrumentos que podem ensejar o registro aí da união estável no livro E, tá? Então, primeiramente aqui as sentenças declaratórias de reconhecimento e de dissolução também. Termos declaratórios firmados perante o oficial de registro civil, aqui uma grande novidade, tá? Esses termos declaratórios aqui não havia uma disposição, ao menos que eu me recorde aqui, não havia disposição em lugar nenhum a respeito disso, tá? Então, a partir de hoje, não mais é necessário uma sentença declaratória ou uma escritura pública declaratória, tá? Ou mesmo um instrumento privado, bastando aí, um instrumento particular, né? Bastando um termo declaratório formalizado perante o oficial de registro civil. Então, os companheiros podem chegar no balcão do registro civil e formalizando, então, esse termo declaratório perante o oficial do RCPN, vai poder ser registrado, então, no livro E, tá? As escrituras públicas declaratórias também, e distratos, né, que envolvam união estável. Então, são esses 3 atos aí, né? Registro das sentenças declaratórias, termos declaratórios formalizados perante o oficial do registro civil, escrituras públicas declaratórias e distratos que envolvam união estável, tá? Agora vamos para os requisitos desse registro no livro E. Requisito inciso 1, data do registro. Inciso 2, nome, estado civil, data de nascimento, profissão, CPF e residência dos companheiros. 3, nome dos pais dos companheiros. 4, data e cartório em que foram registrados os nascimentos das partes, seus casamentos e uniões estáveis anteriores, bem como os óbitos de seus outros cônjuges ou companheiros quando houver. 5, data da sentença, trânsito em julgado da sentença e vara em nome do juiz que a proferiu, quando for o caso. 6. Data da escritura pública, mencionados o livro, a página e o tabelionato onde foi lavrado o ato. 7. Regime de bens dos companheiros. 8. Nome que os companheiros passam a ter em virtude da união estável. Então a gente viu na aula passada que agora é perfeitamente possível e viável aí que os companheiros alterem seus nomes, né, para adaptar a relação da união estável. Portanto, vai ser possível aqui, né, então registrar já no livro E os nomes que os companheiros passam a ter em virtude da união estável. Parágrafo 1º, não poderá ser promovido o registro no livro E de união estável de pessoas casadas, ainda que separadas de fato, exceto se separadas judicialmente ou extrajudicialmente, ou se a declaração da união estável decorrer de sentença judicial transitada em julgado. Tá? Então, me parece aqui que os únicos que não vão poder ter esse registro de união estável no livro E realmente são aqueles separados de fato somente. Tá? Mas se estiverem separadas judicialmente ou extrajudicialmente no tabelionato, tá? Ou se a declaração da união estável decorrer de uma sentença judicial transitada em julgado, tá? Vai ser perfeitamente possível aqui a questão do registro, né, de pessoas casadas, do registro da união estável de pessoas casadas ainda, tá? Parágrafo 2º, as sentenças estrangeiras de reconhecimento de união estável, os termos extrajudiciais, os instrumentos particulares ou escrituras públicas declaratórias de união estável, bem como os respectivos distratos lavrados no exterior, nos quais ao menos um dos companheiros seja brasileiro, poderão ser levados a registro no livro E do Registro Civil de Pessoas Naturais, em que qualquer dos companheiros tem ou tenha tido sua última residência no território nacional. Tá? Então aqui está tratando dos instrumentos estrangeiros em que haja o reconhecimento dessa união estável e vai poder ser registrado também no livro E. E a competência aqui vai ser no Registro Civil de Pessoas Naturais, em que qualquer dos companheiros tem ou tenha tido sua última residência no território nacional. Tá? Então, os instrumentos estrangeiros também podem ser registrados aqui, tá? Com destaque aqui para os instrumentos particulares. Tá? Parágrafo 3º. Para fins de registro, as sentenças estrangeiras de reconhecimento de união estável, os termos extrajudiciais, os instrumentos particulares ou escrituras públicas declaratórias de união estável, bem como os respectivos distratos lavrados no exterior,
deverão ser devidamente legalizados ou apostilados e acompanhados de tradução juramentada. Então traz aqui a possibilidade, né, desses instrumentos estrangeiros que a gente acabou de mencionar serem registrados no livro E, mas desde que, né, estejam devidamente legalizados ou então apostilados, né, pela apostila de Haia e acompanhados de tradução juramentada. Com relação à lei de registros públicos, essas foram as alterações, tá? Com relação à lei 8.935, né, ela é aplicável a todas as serventias, especialidades de serventia extrajudicial, não sendo diferente o RCPN. Então o artigo 30 aqui a gente vai ler, a gente já viu isso lá quando a gente estudou o registro de imóveis, né? Mas o artigo 30 da lei 8.935 de 94 foi incluído mais um inciso aqui. Então vamos lá. Artigo 30 são deveres dos notários e dos oficiais de registro. Inciso 15, que foi incluído, admitir pagamento dos emolumentos, das custas e das despesas por meio eletrônico a critério do usuário, inclusive mediante parcelamento. Tá? Então, com o RCPN também a possibilidade do parcelamento dos emolumentos. Tá bom? Agora ficou mais fácil ainda, enfim, casar e converter união estável em casamento, já que será possível ao usuário parcelar os emolumentos do RCPN. Pessoal, era isso sobre RCPN, espero que vocês tenham gostado e vou continuar aqui o projeto de estudos, agora vamos para o RCPJ, também o RTD e tabelionato, tá? E espero que vocês estejam gostando e qualquer coisa pode deixar um comentário, pode curtir o vídeo, que ajuda bastante. Valeu, um abraço e até a próxima!